Imagine acordar um dia e perceber que, apesar de ter uma família linda, dinheiro, prestígio e reconhecimento, nada disso faz mais sentido. O que antes te fazia sorrir agora não te emociona. O que antes parecia ter valor, hoje parece vazio. E por mais que você tente, a pergunta continua martelando por dentro: por que eu estou aqui? Foi exatamente isso que aconteceu com Lev Tolstói, um dos maiores escritores da história. Aos 50 anos, ele se viu encarando um buraco escuro dentro de si. Uma crise tão profunda que o sono era sua única fuga. E você sabe o que é mais assustador? Ele tinha tudo o que muitos de nós passamos a vida tentando conquistar. Mas e se o problema não for o que nos falta, mas o que estamos tentando preencher com as coisas erradas? Esse é só o começo de uma história que pode te fazer repensar o jeito como você vive. Uma jornada que começa com o vazio e termina com um sentido profundo, real. Algo que você talvez esteja procurando há muito tempo, mas ainda não sabe onde encontrar. Tolstói foi do prazer ao desespero, do sucesso à beira do abismo. Mas foi nessa dor que ele descobriu algo que mudou tudo. Você já se sentiu assim, como se estivesse apenas existindo? Então continue comigo, porque o que vem a seguir pode não só explicar por que você se sente perdido, como também apontar o caminho para encontrar paz de verdade. Lev Tolstói não era qualquer homem. Ele era admirado no mundo inteiro por suas obras, vivia numa imensa propriedade, tinha uma esposa que o amava e filhos que enchiam a casa de vida. Aos olhos de todos, ele era um homem realizado, um vencedor da vida. Mas por dentro, tudo desmoronava em silêncio. Aos 50 anos, uma angústia estranha começou a crescer dentro dele. Era como se a vida tivesse perdido o gosto. Os dias passaram a parecer cópias sem sentido uns dos outros. A felicidade que ele sentia antes evaporou. E o pior, ele não sabia o motivo. Só sabia que estava sendo consumido por algo que não conseguia explicar. Você já sentiu isso? Um peso invisível que ninguém vê, mas que te impede de levantar da cama com vontade. Uma sensação de que você está aqui, vivendo, mas não vivendo de verdade. Tolstói passou a ter pensamentos sombrios. Em seu ensaio autobiográfico, Uma Confissão, ele foi corajoso o suficiente para admitir que pensava em morrer. Não porque odiava a vida, mas porque não via mais sentido em continuar existindo. Tudo parecia temporário, frágil, e até as maiores conquistas, fama, dinheiro, glória, pareciam inúteis diante da certeza da morte. Ele se perguntava: se tudo termina, então por que começar? Se daqui a 30 anos eu não estiver mais aqui, o que importa se estou sofrendo hoje? Essas perguntas o atormentavam dia e noite. O sono virou refúgio, o silêncio, uma prisão. Ele estava no auge da carreira, mas à beira do abismo emocional. E o mais assustador é que muitas pessoas vivem exatamente assim, em silêncio, com um sorriso no rosto e um buraco no peito. Mas Tolstói fez algo diferente. Ele não fugiu para sempre. Ele decidiu olhar para o vazio e perguntar o que existia além dele. E é aí que sua jornada começa de verdade. Porque às vezes é só quando tocamos o fundo do poço que conseguimos enxergar a única saída que realmente importa. Quando tudo parecia perdido, Tolstói começou a buscar respostas em todos os lugares. Filosofia, ciência, religiões, ideologias, mas nada parecia preencher o buraco que crescia dentro dele. Era como se cada nova tentativa fosse apenas uma camada fina de tinta, tentando cobrir um muro rachado por dentro. Foi nesse momento que ele teve um insight poderoso ao refletir sobre uma parábola, uma simples história, que o confrontou com uma verdade dura e brutal. Ele mesmo a escreveu depois em seu ensaio Uma Confissão, e essa parábola se tornou um espelho do que ele sentia por dentro. Imagine isso. Um homem está correndo desesperadamente de uma fera selvagem, prestes a ser devorado. Na fuga, ele cai num poço escuro. Ao olhar para baixo, vê um dragão gigante de boca aberta, esperando por ele.
E ao olhar para cima, a fera continua ali, rugindo, esperando para atacá-lo caso ele tente subir. Desesperado, ele se agarra a um galho que cresce na parede do poço, e é ali, pendurado entre a morte certa acima e a morte certa abaixo, que ele vê algo curioso: gotas de mel escorrendo lentamente das folhas do galho. Então, mesmo cercado pelo terror, ele estica a mão e prova o mel. Por um breve momento, ele esquece do horror e se delicia com o sabor. Tolstói entendeu: essa é a vida. Estamos todos pendurados entre o medo da vida, a fera, e a certeza da morte, o dragão, e as pequenas alegrias, uma risada, um abraço, um sonho realizado, são essas gotas de mel. Doces, sim, mas temporárias. Distrações momentâneas diante de uma realidade que mais cedo ou mais tarde exige respostas. Ele olhou para sua própria vida e se deu conta de que era esse homem no poço. Tinha se agarrado ao mel, os prazeres, o sucesso, os aplausos, achando que isso bastaria para preencher sua alma. Mas agora que o galho tremia e o mel escorria rápido demais, a pergunta voltava com força total: o que vem depois? O que realmente importa? Essa parábola pode parecer simples, mas é um convite poderoso à reflexão. Será que você também tem vivido apenas pelas gotas de mel? Será que está tentando evitar olhar para o dragão lá embaixo e fingir que a fera lá em cima não existe? Tolstói percebeu que distrair-se com o prazer não era o mesmo que encontrar sentido, era só adiar o confronto com o vazio. E foi aí que ele tomou a decisão mais corajosa da sua vida: enfrentar o abismo de frente, sem máscaras, sem distrações, e ir até o fim na busca por algo que fosse maior que a própria morte. Depois de encarar sua parábola interior, Tolstói decidiu buscar explicações mais racionais para o que estava sentindo. Se a vida tinha perdido o sentido, talvez o conhecimento pudesse devolvê-lo. Ele mergulhou fundo em livros de ciência, filosofia e teorias sobre a existência humana. Ele queria, desesperadamente, uma resposta clara, lógica, que fizesse tudo fazer sentido de novo. Mas a cada página ele se afundava mais. A ciência dizia: a vida é um processo biológico, somos matéria, evoluímos e um dia morremos. A filosofia dizia: a existência é absurda, o universo não tem intenção, a vida é o que você faz dela. Tolstói lia e saía mais vazio do que entrou. Sabe quando você procura consolo e só encontra frieza? Foi exatamente isso. A ciência explicava como o coração batia, como as células se multiplicavam, como os planetas giravam, mas não conseguia explicar por que vale a pena continuar acordando todos os dias quando tudo parece não fazer mais sentido. Ele dizia: a ciência me dizia o que somos, mas não por que somos. E o que antes parecia ser sua força, a razão afiada, o pensamento crítico, a capacidade de análise, agora se tornava uma prisão. Tolstói era inteligente demais para se enganar, mas também sensível demais para aceitar que a vida fosse apenas um acaso cósmico, como sugeriam algumas correntes darwinistas. Seria isso tudo? Apenas nascer, lutar, acumular coisas e desaparecer? A razão, que durante anos foi seu guia, agora só aumentava a dor, porque quanto mais ele compreendia o mundo, mais ele se afastava de qualquer forma de consolo. E talvez você se identifique com isso. Talvez já tenha tentado encontrar respostas nos livros, nos discursos dos especialistas, nos podcasts que tentam organizar o caos. E mesmo depois de tanto conteúdo, ainda sentiu o vazio ali, no mesmo lugar. Tolstói também sentiu, e nesse ponto, ele entendeu uma coisa dolorosa. A razão não salva. A ciência mostra o mundo, mas não dá motivo para continuar dentro dele. Foi então que ele mudou o foco. Em vez de olhar para os sistemas de pensamento, começou a observar as pessoas. As simples, as que não tinham acesso aos livros, as que acordavam cedo para plantar, colher, viver, mesmo sem entender tudo. E ali, no cotidiano dos que pareciam ter menos,
ele encontrou algo que ele mesmo não tinha, apesar de todo o seu conhecimento. Mas isso é assunto para o próximo capítulo. Depois de se decepcionar com a ciência, com a razão e até com a filosofia, Tolstói começou a observar, simplesmente observar. Ele deixou de lado os grandes livros por um momento e voltou os olhos para o cotidiano ao seu redor. E foi aí que algo inesperado começou a surgir. Os camponeses. Homens e mulheres simples, pessoas que acordavam com o sol, trabalhavam a terra com as próprias mãos e dormiam exaustos, mas em paz. Gente que vivia com pouco, sofria muito, mas que, de alguma forma, carregava no olhar algo que ele havia perdido há muito tempo: fé. Tolstói, com todo o seu prestígio, riqueza, cultura e fama mundial, se sentia miserável por dentro. Enquanto isso, aqueles que não tinham quase nada pareciam carregar dentro de si um sentido silencioso, uma esperança inexplicável, uma tranquilidade que não cabia nos livros. Ele se perguntava: como eles aguentam? Como não enlouquecem com a dor, com a morte por perto, com a miséria? Como seguem sorrindo, criando seus filhos, orando com humildade, vivendo com dignidade? A resposta estava na fé. Não uma fé cega, fanática, ritualística, mas uma fé viva, enraizada no coração. Uma certeza invisível de que há algo maior, algo além da dor, além da morte, além deste mundo passageiro. Essa constatação foi um baque para Tolstói, porque até então ele havia rejeitado qualquer forma de crença. Tinha desprezado a igreja, desacreditado da doutrina, se afastado do cristianismo tradicional. Mas agora, vendo aquelas pessoas tão desprovidas por fora, mas tão inteiras por dentro, ele percebeu algo profundo. A vida não se explica apenas com ideias. A vida se sustenta com fé. E essa fé não estava nos livros que ele devorava. Estava nas mãos calejadas do trabalhador, na mulher que rezava em silêncio antes da refeição, no velho que fechava os olhos e agradecia, mesmo tendo tão pouco. Tolstói se sentiu pequeno diante da grandeza daqueles que, apesar da dor, ainda acreditavam. Foi aí que ele começou a perceber que talvez o sentido da vida não estivesse na busca por glória, sucesso ou respostas complexas, mas sim na capacidade de confiar, mesmo quando tudo parece sem sentido. E aqui eu te convido a refletir. O que te sustenta quando nada faz sentido? Você está buscando respostas demais e esquecendo de observar a fé que talvez já esteja perto de você, no simples? Essa virada de chave não foi fácil para Tolstói, mas foi o começo de um reencontro com algo que ele nem sabia que precisava: a espiritualidade viva, que não se explica, mas se sente. Tolstói estava diante de um contraste perturbador. Ele, um dos maiores intelectuais do mundo, não conseguia mais encontrar motivos para continuar vivendo. Enquanto isso, camponeses humildes, com vidas repletas de dor, perdas e dificuldades, carregavam um brilho no olhar que ele não conseguia compreender. Era como se cada um deles dissesse em silêncio: eu sei por que estou aqui. Isso o desarmou. Como pode, pensava ele, alguém que perdeu tanto, às vezes tudo, ainda encontrar forças para agradecer, para amar, para seguir em frente com fé? Ele tinha lido todos os grandes pensadores, tinha escrito obras que o mundo inteiro reverenciava e ainda assim estava vazio. Aqueles camponeses não tinham livros, mas tinham paz. Foi aí que Tolstói começou a admitir algo que até então sua mente resistia com todas as forças. A razão sozinha não basta. A lógica explica as coisas. A fé sustenta a alma. Se até aqui você sentiu esse texto como um espelho, deixa nos comentários o que isso despertou em você. Sua vivência pode tocar outras pessoas também. E se fez sentido para você, curta e compartilhe com alguém que esteja precisando escutar isso agora. E isso não foi uma conclusão simples. Ele não simplesmente acreditou de uma hora para outra. Foi um processo doloroso, um embate entre sua mente e seu coração. Ele dizia: mesmo que minha razão me diga que a fé é irracional,
meu coração me mostra que ela é essencial. A fé, que antes parecia uma muleta emocional para os fracos, agora surgia diante dele como a única coisa capaz de responder à pergunta que nenhuma teoria conseguia explicar. Por que continuar vivendo, se tudo é dor e tudo acaba? Ele começou a enxergar a fé não como fuga da realidade, mas como o único caminho possível para encarar a realidade sem enlouquecer. E aqui está uma das maiores lições dessa etapa da jornada de Tolstói, e talvez da sua também. Nem tudo precisa ser entendido para fazer sentido. Às vezes, a fé é justamente o que resta quando o mundo desmorona e a lógica já não serve de nada. Foi nesse ponto que Tolstói parou de lutar contra a fé e começou a se abrir para ela. Não era uma fé institucional, enfeitada de rituais ou imposta por dogmas. Era uma fé vivida, observada nas pessoas simples, sentida no silêncio da alma, no olhar para o céu em dias difíceis, no perdão, na compaixão, no amor sem explicação. Ele entendeu que o que sustenta a vida não é o conhecimento, mas a confiança em algo maior do que a própria dor. Algo que o ultrapassa, que o reconecta, que o redime. E é por isso que, a partir dali, Tolstói começou uma transformação radical, de dentro para fora. Porque uma vez que a alma se reencontra com o sentido, o resto começa a mudar junto. Depois de reconhecer que a razão, por mais brilhante que fosse, não dava conta de responder às perguntas mais profundas da alma, Tolstói sentiu que algo dentro dele havia se quebrado. Mas, ao mesmo tempo, algo novo começava a nascer. Um tipo de fé que não vinha da religião institucionalizada, mas da simplicidade, da humildade e da observação silenciosa da vida real. Mas fé, para ele, não poderia ser apenas uma ideia bonita. Ela precisava se tornar ação. E foi aí que Tolstói começou a mudar radicalmente a forma como vivia. Lembra daquele homem cercado de privilégios, aristocrata, cheio de posses e prestígio? Ele começou a rejeitar tudo isso. Passou a se vestir como os camponeses. Simplificou sua rotina. Começou a doar bens, falar de igualdade, defender os humildes. Ele queria viver o que agora acreditava. E isso mexeu com tudo. Com sua família, com sua esposa, com os amigos. Porque veja, quando alguém muda por dentro, o mundo ao redor reage, e nem sempre de forma gentil. Sua esposa, Sofia, não entendia nada daquilo. Ela havia se casado com um gênio da literatura, com um homem respeitado, admirado. E agora via esse mesmo homem abrindo mão da riqueza, da fama, dos direitos autorais de suas obras. Queria doar tudo, viver como os pobres. Ela sentia que estava perdendo o marido para uma loucura espiritual. O lar que antes era espaço de estabilidade virou campo de tensão. As brigas aumentaram, as lágrimas se tornaram frequentes. O amor do casal se perdeu no meio de visões de mundo que já não se encontravam mais. Tolstói sofreu, mas mesmo assim continuou. Porque agora ele havia encontrado algo que nenhum prêmio, nenhum aplauso, nenhum reconhecimento externo poderia substituir: paz interior. Ele dizia, em essência, a verdadeira vida está na compaixão, na simplicidade, no amor ao próximo. De que adianta ser grande aos olhos do mundo, se sou pequeno dentro de mim? Essa escolha não foi fácil. Custou-lhe conforto, laços, estabilidade emocional. Mas trouxe algo que ele nunca havia sentido tão profundamente: alívio da alma. E aqui entra uma pergunta que talvez toque você também. O que você está disposto a abrir mão para viver uma vida com sentido de verdade? Quantas máscaras você ainda precisa usar para ser aceito, enquanto sua alma grita por liberdade? A jornada de Tolstói nos mostra que o sentido da vida não se encontra em alcançar tudo, mas talvez em renunciar ao que não faz mais sentido, para enfim viver o que é verdadeiro. E essa transformação não foi só pessoal. Ela começou a ecoar em sua escrita, em sua filosofia, em tudo o que ele tocava. O homem que antes escrevia para o mundo, agora escrevia para a alma.
Quando Tolstói começou a experimentar a transformação interior trazida pela fé, ele fez o que muitas pessoas fazem. Tentou se aproximar da religião. Afinal, é natural querer buscar acolhimento, orientação e pertencimento quando se redescobre espiritualmente. Mas o que ele encontrou foi um abismo entre a fé verdadeira que ele via nos camponeses e a fé institucionalizada da Igreja Ortodoxa Russa. O que seus olhos enxergavam nos altares dourados e nas cerimônias pomposas não era espiritualidade, era política, poder e vaidade. Ele ficou profundamente decepcionado. Sentia que a Igreja havia se distanciado dos ensinamentos de Cristo, que transformara o amor em ritual, a compaixão em dogma e a fé, aquela fé viva que ele encontrara no campo, em uma série de obrigações vazias. Tolstói não queria regras, queria sentido, não queria intermediários entre ele e Deus, queria verdade. Então, em vez de se curvar à autoridade religiosa, ele fez algo ousado. Começou a estudar os evangelhos por conta própria. E ali, entre as palavras de Jesus, encontrou não uma religião, mas um modo de viver. O que mais tocou seu coração foi o Sermão da Montanha. Ali estava tudo o que ele precisava para reorganizar sua vida e sua visão do mundo. Bem-aventurados os humildes, os que choram, os que têm fome e sede de justiça. Era como se cada palavra fosse escrita para ele naquele momento. Tolstói viu ali uma fé sem templos, sem tronos, sem coroas. Uma fé que não se apoia em ouro nem em glória, mas no amor ao próximo, na renúncia ao ego e no serviço silencioso aos outros. A transformação foi tão profunda que ele começou a viver de forma cada vez mais simples, despojada, fiel à essência daquele evangelho puro. Não era mais um escritor famoso vivendo em uma grande propriedade. Era um homem tentando, com cada gesto, se alinhar ao que agora acreditava com todo o coração. Mas esse caminho não foi sem dor. A Igreja Ortodoxa reagiu com hostilidade. Ele foi censurado, perseguido, excomungado. Sua fé foi chamada de heresia. Seus escritos, considerados perigosos. O mesmo Tolstói, que antes era celebrado agora, era um problema para o sistema. Mas ele não se importava, porque pela primeira vez na vida estava em paz com a própria consciência. E aqui, mais uma vez, Tolstói nos convida a refletir. Quantas vezes você buscou Deus e encontrou apenas instituições? Será que a sua fé precisa mesmo de um rótulo ou só de verdade? Tolstói não rejeitou a espiritualidade. Muito pelo contrário, ele a resgatou das mãos do poder e a trouxe de volta ao coração humano. Ele não abandonou a fé. Ele a limpou da poeira das tradições mortas e a transformou em caminho vivo. Essa decisão custou caro, mas lhe deu algo que nenhum título, templo ou reconhecimento poderia dar. Um encontro real com o divino, simples, silencioso e absoluto. A essa altura da vida, Tolstói já havia abandonado os aplausos do mundo, os luxos da aristocracia e os confortos da fama. Estava profundamente comprometido com sua nova maneira de viver, simples, desprendida e guiada por valores espirituais. Mas o maior conflito ainda estava por vir, dentro da sua própria casa. Sofia, sua esposa, que por décadas havia caminhado ao seu lado, agora se via perdida ao olhar para o homem que havia se tornado. Ela se apaixonou por um gênio literário, um intelectual respeitado, um provedor que oferecia estabilidade e prestígio. Mas agora via um homem que queria doar tudo, inclusive os direitos autorais de suas obras mais valiosas. Um homem que falava de renúncia, de viver como os pobres, de abandonar propriedades e bens. Para ela, aquilo era loucura, injustiça, uma traição ao que haviam construído juntos. As discussões começaram a se tornar constantes. O amor se transformou em tensão. A admiração virou incompreensão. Sofia não conseguia acompanhar a mudança espiritual de Tolstói, e ele não conseguia mais voltar a ser quem havia sido só para agradar. Você já viveu algo assim? Quando você muda por dentro, mas o mundo ao seu redor espera que você continue o mesmo?
Já tentou crescer espiritualmente e sentiu que isso te afastava de quem você ama? Tolstói se viu dividido entre a fidelidade à verdade que agora habitava sua alma e o peso de ferir as pessoas que ele amava. É um dos dilemas mais difíceis da jornada humana: permanecer onde é confortável ou seguir o caminho que te faz respirar em paz. A dor foi tão grande que em 1910, com 82 anos, já debilitado, Tolstói tomou uma decisão extrema: fugiu de casa. Sim, o homem que tanto escreveu sobre a natureza humana, que inspirou gerações inteiras, saiu às escondidas de sua propriedade durante uma madrugada fria de outubro, acompanhado apenas de sua filha e de seu médico. Ele não aguentava mais o conflito, não com o mundo, mas com o lar. E foi nessa última viagem, já doente, frágil, cansado, que ele escreveu seu último capítulo. Poucos dias depois, Tolstói morreu numa pequena estação de trem chamada Astapovo, longe da sua mansão, dos salões literários, da aristocracia, das vaidades, dos títulos. Mas também longe do barulho, em paz. Sua partida foi serena, silenciosa, digna de alguém que havia passado a vida inteira procurando o que, enfim, havia encontrado. E aqui está a pergunta que fica: de que adianta viver cercado de conforto se a alma continua inquieta? Será que vale a pena manter as aparências quando o coração clama por liberdade? Tolstói escolheu a verdade, mesmo que isso lhe custasse tudo, porque no fim, viver com sentido é mais precioso do que viver com status. Tolstói não morreu em sua casa. Não partiu cercado de luxo, de homenagens, nem da presença dos amigos da alta sociedade. Morreu sozinho, numa estação ferroviária esquecida chamada Astapovo, com a roupa do corpo, uma pequena mala e a serenidade de quem, enfim, havia encontrado paz. Mas a pergunta mais importante não é como ele morreu, é o que ele encontrou antes disso. Tolstói, o gênio, o aristocrata, o aclamado pela elite literária, descobriu que o verdadeiro sentido da vida não estava nas conquistas, nas glórias ou nos aplausos, mas naquilo que muitas vezes a sociedade despreza: a compaixão, a simplicidade, o amor silencioso ao próximo, a fé vivida, não apenas falada. Ele descobriu que viver de verdade é servir, é abrir mão do ego, é olhar para o outro com ternura. E mais importante, é fazer as pazes com a própria existência, com suas perguntas sem respostas, com suas dores, com seus vazios. Porque o sentido não vem de fora, ele nasce dentro e se alimenta de entrega. Em suas últimas reflexões, Tolstói escreveu que só encontrou paz quando deixou de buscar para si e passou a viver pelo bem do outro. Quando parou de tentar conquistar o mundo e decidiu finalmente entregar-se à vida, sem resistências, sem máscaras, sem status. Isso mudou tudo, inclusive suas obras. Seus últimos escritos transbordam humanidade, compaixão, espiritualidade, não a dos templos, mas a do coração. Ele entendeu que o sentido da vida não é uma resposta, é um caminho, um jeito de estar no mundo, uma forma de amar. E por isso, sua história não termina na morte. Tolstói partiu, mas ficou. Ficou em cada pessoa que leu suas palavras e enxergou nelas um espelho. Ficou em cada ser humano que, em meio à dor, se perguntou: será que ainda existe sentido para mim? E encontrou, no exemplo dele, a coragem de buscar. Agora eu te pergunto, e se o que você está procurando já está aí dentro, só esperando que você pare de correr? E se a sua crise não for o fim, mas o começo da sua verdade? A história de Tolstói nos mostra que não há dor tão profunda que não possa ser atravessada, e que até mesmo o maior dos vazios pode se transformar em caminho de luz se a gente tiver coragem de ouvir a alma. O sentido da vida talvez não seja algo para ser encontrado com pressa, mas sim algo que se constrói todos os dias, com fé, entrega e amor verdadeiro. E se essa história te fez pensar, te emocionou ou simplesmente te lembrou de algo importante, não guarda só para você. Comente aqui embaixo. Envie para alguém que você ama
e ajude essa mensagem a alcançar quem mais precisa, porque às vezes uma verdade compartilhada é o que salva um dia inteiro.